7 horas 48 minutos, 7h48, bom dia, voltamos com o Jornal da Bianca, edição desta quinta-feira, dia 17, sejam bem-vindos, bem-vindas. Como eu havia prometido no começo do programa, agora a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, importante. A unidade Sebrae de Umuarama está fazendo um levantamento do Sistema Regional de Inovação aqui de Umuarama e também da região. Esse levantamento vai identificar as empresas ou instituições inovadoras que prestam serviços e desenvolvem ações nas áreas de inovação que podem contribuir para o desenvolvimento da economia local aqui e também da região. Para a gente ampliar um pouco mais esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal da Bianca o consultor do Sebrae, Adriano Pereira da Silva. Sobre essa questão, Adriano, que ação que é essa? Como que ela surgiu? Qual que é o principal objetivo desse levantamento, né? Que vai identificar essas empresas inovadoras aqui, esse chamado a essas empresas? Esta iniciativa começou há alguns anos atrás, quando nós, Sebrae e diversas entidades de Umuarama, todas as entidades envolvidas em inovação e pesquisa, e também as empresas, nós começamos a discutir o potencial de inovação que nós tínhamos na nossa cidade. Porque muitas coisas acontecem na nossa cidade e nós discutimos então de fazer uma apresentação para a sociedade civil organizada, para as empresas, para a comunidade, do que acontecia na nossa cidade. E aí começamos a fazer alguns eventos, algumas pesquisas e algumas demonstrações, e essa coisa vem se avolumando. No decorrer do tempo, começamos a pesquisar sobre sistemas regionais de inovação, ecossistemas de inovação. Visitamos vários ecossistemas nacionais, fomos a Minas Gerais, fomos a Santa Catarina, fomos a São Paulo, algumas regiões do Paraná, e começamos a entender então como funciona este marketing territorial de um sistema regional de inovação. E nós chegamos agora, neste momento, nós já fizemos uma pesquisa recente, esse ano foi em junho, dos ativos inovadores de Umuarama, e descobrimos várias coisas que acontecem na nossa cidade. E agora a gente dá um passo que é fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada de quais são exatamente as instituições do nosso município e as empresas do nosso município, da nossa região, que promovem inovação. E quais são as inovações promovidas? É claro que esse é o trabalho 1.0, a gente pretende fazer esse trabalho de uma forma a mais completa possível, mas para isso eu preciso da participação das empresas e das entidades respondendo à pesquisa, mas a gente acredita que a gente vai avançar. Segundo passo, depois dessa pesquisa, é começar então aí a construir um planejamento regional para divulgar essas atividades. Qual que é a grande intenção com isso tudo? Mostrar que a nossa região de fato tem entidades que promovem a inovação, tem pesquisa e nós temos potencial de fazer mais. Com isso, nós estimulamos as nossas empresas, os nossos universitários, os nossos jovens a praticar a inovação e com isso melhorarem, e também há uma expectativa de atração de novos investimentos. Em que áreas estão, a partir desse prévio levantamento que foi feito, essas empresas ou instituições de tecnologia? Bom, nós temos muita coisa acontecendo na área da biomedicina, né? Nós temos bastante coisa acontecendo na área de alimentação, nós temos muita coisa acontecendo na área de software, nós temos bastante coisa na área de design, e são coisas que muitas vezes elas não estão aparecendo da forma que poderia aparecer para projetar ainda mais o nosso negócio, os negócios inovadores na nossa cidade. E muitas vezes isso fica aquém das possibilidades. Então o projeto vem com essa intenção de colocar luz sobre o que está acontecendo, evidenciar isso, mas também provocar outras possibilidades. Tem informação que o governador Ratinho Júnior autorizou ontem assinou o certificado de credenciamento de Umuarama para a criação do parque tecnológico da cidade aqui. Por exemplo, qual que seria a vocação da cidade nesse aspecto? Ou não tem vocação? Porque o parque tecnológico vai gerenciar ou reunir todas essas iniciativas na área de inovação. O que seria a vocação da cidade hoje? Ou é na educação, ou são várias áreas, como você dizia aí? Tá. Numa dessas reuniões que eu falei para você que nós fizemos há alguns anos com as instituições,
levantou-se a necessidade de nós termos aqui um instituto de tecnologia que aproximasse as micro e pequenas empresas, as médias e as grandes empresas das instituições de ensino no que diz respeito à pesquisa, fizesse a aproximação, a tramitação legal da compra da tecnologia, da transferência de tecnologia. Essa é uma situação. Complementar a isso, a necessidade de termos aqui laboratórios complementares aos existentes. As universidades do município têm bons laboratórios, excelentes laboratórios. E percebeu-se, a partir desta pesquisa, que precisavam de laboratórios complementares. Ok, então nasce nesse momento a ideia de termos um instituto de inovação. Concomitante a isso, paralelamente a isso, a necessidade, a partir daquelas visitas que fizemos, de um parque tecnológico. Ok? E aí veio uma conversa de termos uma linha específica, talvez em fármacos, talvez em química fina, enfim. Mas eu penso que a coisa evoluiu de uma tal forma que vai ser multissetorial. Que eu penso que a tendência de um parque tecnológico deva ser multissetorial. Já um instituto, talvez ele vai ter uma linha mais específica a partir do que as universidades estão apontando. Bom, e aí vem um trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, da Prefeitura Municipal, muito intensamente, com a Secretaria de Indústria e Comércio, e outros parceiros da instituição do planejamento do Parque Tecnológico, que foi aprovado agora pelo Separtec. Então a gente faz parte do sistema de parques tecnológicos do Paraná, uma conquista para o Morama, e recebemos o credenciamento anteontem, né, em Curitiba. Eu estava presente, estava presente, recebemos da mão do governador um passo importante para o Morama. Nós temos agendas de agora em diante, agendas importantes para que isso se concretize. Uma das agendas é a Lei de Inovação. Então está tramitando dentro da Prefeitura, o jurídico, a indústria e comércio, nós estamos auxiliando de alguma forma, as linhas da Lei de Inovação, que vai viabilizar muitas situações, muitas possibilidades para o nosso município. E também queremos chegar até o Fundo de Inovação Municipal, que isso é um passo mais largo, mais profundo, mas que vai dar uma possibilidade de desenvolvimento muito grande para a nossa cidade. Bacana. Para a gente finalizar aqui por conta do tempo, como é que todo esse projeto, nesse ambiente de inovação, pode ajudar ou contribuir com o desenvolvimento local? É uma ação para economia pontual? É uma ação a longo prazo ou a médio prazo? Eu acho que é uma atividade que nós já não estamos atrasados, mas nós já poderíamos ter feito, que ela é crucial para o desenvolvimento das cidades a partir de agora. Isso vai contribuir com o desenvolvimento das empresas locais, isso vai contribuir para a retenção de talentos do nosso município, os jovens que se formam e ficarão aqui, poderá contribuir com isso, poderá contribuir com a atração de novos investimentos. Então, quando nós observamos os parques tecnológicos, os ambientes, os ecossistemas de inovação de algumas cidades, a gente vê um desenvolvimento muito consistente e perene. E com alto valor agregado. Nós estamos falando de possibilidade de novos empregos com salários de alto valor agregado. Sair de uma base de R$ 1.200 a R$ 1.400 para uma base talvez de R$ 4.000 ou R$ 5.000, salário médio, né? Enfim, eu estou chutando esses números, mas enfim, a ideia, não quero me reter a isso, mas a ideia é ampliar as possibilidades de geração de emprego e renda no nosso município. A longo prazo? A médio prazo. Eu acho que a médio prazo a gente já consegue resultados. Perfeito. Nós temos uma cidade que é basicamente comércio, terceiro setor, serviços e daí por diante, né? Quer dizer, é um salto bastante importante, um salário de 1.200 para um salário médio de R$ 4.000. Isso que eu trouxe assim com a forma de exemplificar, né? Porque quando você traz novos engenheiros, você traz pessoas capacitadas, você aumenta o piso salarial. Isso é natural, a gente observa isso nessas cidades que nós visitamos. Mas a grande sacada é a geração de novos negócios inovadores. A gente mudar, talvez, a nossa identidade para uma identidade de uma produção mais inovadora. Bacana. Adriano, obrigado pela participação. Sempre um prazer ter você com a gente aqui. Um abraço. Valeu, um abraço a você e todos os ouvintes. Espaço mais curto por conta do tempo aqui. A entrevista depois com o Adriano vai estar no site biancafm.com.br, no Facebook Jornalista Rodrigo Melo e Jornal da Bianca.